está, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 33ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez valoriza o templo. Mais uma vez valoriza a oração, o espaço onde nós devemos ter a nossa relação uns com os outros e de todos com Deus nosso Senhor e, é claro, também de modo particular. É importante a gente ter na mente e no coração essa necessidade de valorizar cada vez mais a sua participação na comunidade igreja. Por mais que você seja uma pessoa piedosa, por mais que você seja uma pessoa de fé e que tem suas orações diárias em sua casa, diante do seu santo de devoção, com sua vela acesa, tudo, a necessidade de você ir ao templo, fazer do templo, fazer da igreja o seu lugar de oração é de suma importância. Não se pode negligenciar esse dom e essa graça que Deus deu para nós. Existe um lugar específico para a nossa intimidade com Deus. Existe um lugar específico para a nossa oração. E é na igreja. Aí agora vem quando Jesus diz, e vocês fizeram dela um antro de ladrões. Jesus não quer dizer que há irregularidades dentro da igreja. Não é disso que Jesus está falando também, não. Jesus está chamando nossa atenção para um outro ponto também. Quando a gente vai na igreja e você não consegue rezar. Por quê? Porque alguém rouba a sua atenção. Porque alguém tira, né? Você chega lá e alguém está conversando, ou então os ministérios de música estão ensaiando canto, afinando violão e ligando uma coisa, fazendo outra, os ministros estão arrumando altar, e aí você fica, não consegue nem rezar. Ou então aquele converseiro dentro da igreja e você não consegue ter aquele momento de intimidade. É alguém que está roubando de você esse momento de intimidade com Cristo. É verdade, a igreja se torna também um local de encontro onde nós nos encontramos uns com os outros. Pessoas que ficam a semana inteirinha sem se ver, é na igreja que se encontram. Mas nós devemos continuar aquele respeito um pelo outro. Porque eu não fui para a igreja para encontrar com quem quer que seja. Eu fui para encontrar com Deus. E aí eu tenho que ser respeitado nessa minha vontade, nessa minha decisão de me encontrar com Deus. Então, quando os ministros ficam caminhando de um lado para o outro, quando os músicos ficam afinando violão, ensaiando, quando tem aquela conversação de outros conversando alto, essa coisa toda dentro da igreja, isso rouba a nossa atenção, o nosso momento de oração para com Deus. Mas claro, a gente também sabe que não é somente no horário da missa que a pessoa deve ir ter esse momento com Deus. A pessoa tem que também fazer um esforcinho de ir em outro horário também. Fazer uma adoração particular. Um momento onde que você está sozinho na igreja. Onde você está sozinho com Deus e com sua oração. Porque é quase que inevitável, vou dizer para vocês com muita caridade, é quase que inevitável fazer com que as pessoas silenciem-se, porque também eles não têm outro tempo.
Os ministros não podem de madrugada dentro da igreja para poder, quando você chegar, já está tudo prontinho. Os músicos, eles não podem ficar a semana toda ensaiando para quando você chegar já está tudo pronto só para poder cantar. Tem hora que não dá para fazer isso. Né? Tem pessoas que não veem o padre a semana inteirinha ou até mais tempo. Então, quando encontra com ele, quer conversar, quer tirar uma dúvida, quer confessar, quer saudar o padre. E a mesma coisa o padre com os fiéis, né? Quando vê aquela pessoa, há quanto tempo a gente não se encontra, que bem, a senhora, o senhor estão bem, que beleza, né? Então, você também não pode usar o templo somente no horário da missa, da celebração. Vá em outro momento também, porque a necessidade de você rezar tem que ser maior do que a necessidade de você se encontrar com os outros, com os seus companheiros de vida comunitária. Então, Jesus chama a atenção para a oração no templo. E ele termina dizendo no Evangelho, né, dizendo assim, que os seus algozes não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Esse fascínio ainda existe dentro da igreja. Quando na leitura do Evangelho, do Salmo, das leituras, né, das cartas, quando a gente ouve as músicas, quando a gente ouve a homilia, quando a gente abre o coração para a palavra de Deus, e a nossa arquidiocese está com esse projeto bonito, né, proclamar a palavra, esse fascínio deve continuar. Mas depende de você. É você que deve ficar fascinado com essa palavra. Por mais que o padre, por mais que a equipe litúrgica se esforce, é você que deve abrir o coração para essa fascinação, para esse deslumbrar-se diante de tão grande mistério. A palavra que Jesus disse outrora no templo é repetida para nós também, é dita para nós também. Naquele tempo, o povo ficou fascinado com Jesus. E por que hoje? Será que essa palavra perdeu o seu fascínio? Ou será que nós estamos fechados à realização dessa beleza plena em nossas vidas? Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja é o lugar por excelência desse nosso encontro de amor com Jesus, com os outros e às vezes e principalmente consigo mesmo. Bom dia!